No vídeo de hoje eu vou falar como você pode atrair muito mais dinheiro para sua vida, contando uma história real do livro O Segredo. E além de contar essa história super inspiradora para você também, vou ensinar as técnicas que essa pessoa fez para conseguir um resultado tão bacana e quem sabe você vai conseguir também. Então, se você se interessou, vem comigo. Bom, gente, esses dias eu tava aqui dando uma revisitada no meu livro O Segredo e lembrei que ele tem alguns capítulos direcionados para cada área da vida, né? Então tem o segredo para o dinheiro, o segredo para a saúde, o segredo para os relacionamentos e tive a ideia de trazer aqui vídeos inspirados nesses capítulos aqui para vocês no canal. O que vocês acham? Então hoje eu vou falar sobre o dinheiro, mas aí se vocês gostarem da ideia, eu também posso falar sobre os relacionamentos, sobre saúde, sobre carreira, o que você quer? Coloca aqui nos comentários, você quer o segredo para quê? E aí, quem sabe, eu vou trazer aqui a sua sugestão também, tá? Então, se esse vídeo tiver bastante engajamento, bastante like, bastante curtida, quem sabe eu também vou trazer outros vídeos aqui do Segredo para o Dinheiro. Por quê? Porque quando eu fui ler o capítulo só do dinheiro, eu falei, gente, isso aqui não vai dar um vídeo só não, vai dar uns 2 ou 3. Então, se tiver bastante engajamento e o pessoal quiser, eu trago depois também mais 1 ou 2 vídeos só sobre esse assunto do dinheiro. E depois também, quem sabe, sobre os assuntos aí que vocês vão colocar aqui nos comentários. Então, se você gostou dessa ideia, também já deixa o seu like aqui para você não esquecer depois, tá bom? E também, gente, recomendo a leitura desse livro, tá? Vou deixar aqui na descrição o link para você adquirir o seu, caso você queira. Quando eu deixo links aqui para vocês de compra de livros, né? Quando vocês compram do meu link, vocês também estão aqui apoiando o canal, tá? Só para vocês saberem. Então, na verdade, eu quero ler aqui para vocês um trecho desse capítulo que eu falei, O Segredo para o Dinheiro, né? Porque essa história é um pouquinho longuinha, então só esse vídeo vai dar praticamente essa história e as técnicas que ele fez, tá? Eu vou primeiro ler a história, depois vou comentar sobre o que ele fez e vou falar também sobre as técnicas para você aplicar também. Tá certo? É um pouquinho longuinha, mas assim, vale muito a pena, tá? O tempo passa e a gente nem vê porque é uma história realmente que eu achei bastante interessante e eu acho que você pode achar também. Então vamos lá. Esse depoimento é do Jack Canfield, né? Porque tem várias falas aqui dentro do livro de outras pessoas. Então, o Jack Canfield, ele diz assim, ó: o segredo foi verdadeiramente revolucionário para mim, pois eu fui criado por um pai muito negativo que achava que os ricos exploravam os outros e que se uma pessoa tinha dinheiro, ela só podia ter enganado alguém. De modo que eu cresci com um monte de preconceitos a respeito do dinheiro. Se você tivesse dinheiro, era uma má pessoa. Apenas pessoas ruins eram ricas. E o dinheiro não cresce em árvores. Quem você pensa que eu sou, Rockefeller? Era uma das frases preferidas do meu pai. Então eu cresci convencido de que a vida era difícil. Quem aí se identificou, hein, gente? Quantos de nós não crescemos ouvindo essas coisas, na verdade? Quantas e quantas crenças negativas nós ouvimos sobre o dinheiro, tá? Mas aí, quando ele conheceu o W. Clement Stone, ele começou a mudar a vida dele, começou a entender isso, mudar a mentalidade dele, né? E também começou a aplicar aqui o que ele ensinava. Quando estava trabalhando com o Stone, ele me disse: eu quero que você trace um objetivo tão ambicioso que, se o alcançar, vai pensar que está louco. Algo que saberá que somente graças ao que vou lhe ensinar será alcançado. Ou seja, somente se você colocar em prática o que eu estou falando aqui, você vai alcançar isso, tá? Na época, eu fazia cerca de $8.000 por ano. Então eu falei, quero fazer $100.000 em um ano. Pensou aqui na ousadia que ele falou, né? O objetivo ambicioso aqui que ele falou foi os $100.000 para ele em um ano. Para quem faturava 8, né? Realmente era um salto bem considerável aí. Ora, não fazia ideia de como poderia fazer isso. Eu não via nenhuma estratégia, nenhuma possibilidade. Mas eu simplesmente disse: vou declarar isso, vou acreditar nisso, vou agir como se fosse verdade e vou projetar isso para o mundo. Então foi o que fiz. Então olha lá, ele não sabia como, tá? Que aí muitas vezes nós ficamos perguntando, mas como eu vou conseguir isso? Se eu faturo 8, como é que eu vou conseguir 100 mil? Né? Mas então ele resolveu simplesmente confiar na técnica que ele havia aprendido. Uma das coisas que ele me ensinou foi a fechar os olhos e visualizar os meus objetivos como se já tivesse alcançado todos os dias. Cheguei a fazer uma nota de $100.000 e a colei no teto. Era a primeira coisa que eu via quando abri os olhos pela manhã.
E isso servia para me lembrar de que essa era a minha intenção. Então, eu tornava a fechar os olhos e me visualizava tendo um estilo de vida de 100 mil dólares. O interessante é que durante cerca de um mês não aconteceu nada demais. Eu não tive nenhuma grande ideia. Ninguém estava me oferecendo mais dinheiro. Às vezes a gente quer que aconteça tudo para ontem, né? Mas vamos lá, ó. Ele teve paciência, né? Primeiro ele começou a visualizar, nada estava acontecendo. Depois de umas 4 semanas, eu tive uma ideia de 100 mil dólares. Ela simplesmente pipocou na minha cabeça. Eu tinha escrito um livro e então pensei, se eu puder vender 400 mil exemplares a 25 centavos cada, terei os 100 mil dólares. O livro já estava lá, mas eu nunca tinha pensado nisso. Um dos segredos é que quando você tem uma inspiração, deve confiar nela e colocá-la em prática. Eu não sabia como eu iria fazer para vender as 400 mil cópias. Questão do como aqui de novo, hein? Então, vi um exemplar do National Enquirer no supermercado. Já havia visto aquele tabloide milhões de vezes, nunca lhe dera atenção, mas dessa vez era como se ele tivesse saltado diante dos meus olhos. E eu pensei, se os leitores dessa publicação soubessem a respeito do meu livro, certamente 400 mil pessoas iriam comprá-lo. Umas 6 semanas depois, dei uma palestra para 600 professores no Hunter College em Nova York. Ao final, uma mulher veio falar comigo e disse, ótima palestra, gostaria de entrevistar você. Tome meu cartão. Ela era uma jornalista freelance que vendia suas histórias para o National Enquirer. Na mesma hora, o tema de abertura da série Além da Imaginação tocou na minha cabeça. Caramba, aquilo estava mesmo dando certo. O artigo que ela escreveu foi publicado e as vendas do meu livro começaram a disparar. O que estou querendo dizer é que eu estava atraindo para a minha vida todos esses acontecimentos diferentes, inclusive essa pessoa. Para encurtar a história, eu não fiz os 100 mil dólares naquele ano, fiz 92.327 dólares. Mas você acha que eu fiquei deprimido dizendo, isso não dá certo? Não, a minha reação foi, isso é incrível. Então, minha esposa me disse, se funciona para 100 mil, será que pode funcionar para 1 milhão? Ao que eu respondi, não sei. Mas acho que sim, vamos tentar. Meu editor fez um cheque para mim com os royalties do nosso primeiro livro da série Histórias para Aquecer o Coração. Chegou até a colocar uma carinha sorridente na assinatura, pois foi o primeiro cheque de 1 milhão de dólares que preencheu na vida. Então posso dizer por experiência própria, pois testei eu mesmo. Na dúvida se o segredo funcionava de verdade ou não, decidimos testá-lo. Funcionou às mil maravilhas. E agora vivo de acordo com ele todos os dias. Olha só que interessante, né, gente? Eu achei muito inspiradora essa história. Me conta aqui nos comentários se você achou também, mas calma que não acabou ainda não, tá? Porque agora a gente vai entender o que foi que ele fez, quais foram as técnicas. Se você já é aqui do canal, se você já acompanha meus vídeos, você já sabe qual técnica ele fez, qual foi. Se você ainda não é aqui do canal, eu te convido a se inscrever e apertar o sininho para não perder as novidades, tá bom? Mas vamos lá, vou falar de novo sobre ela. É a técnica da visualização criativa, que é você fechar os seus olhos e você imaginar que você já tem aquilo que você quer. Então, no caso dele, ele queria o quê? Os 100 mil. Ele imaginava que ele já tinha conquistado os 100 mil. Todas as noites, antes de dormir, ele fechava os olhos dele, ele imaginava que já tinha os 100 mil. Ele imaginava que já estava vivendo um estilo de vida dos 100 mil. Então, na visualização criativa, você vai fazer o quê? Você vai pensar no seu desejo. Qual que é o desejo que você tem? Defina um valor. Assim como ele definiu, é interessante que você defina um valor. Você não precisa ir para os milhões direto. De repente, você pode ir para um valor um pouco menos, né? Para você ganhar habilidade e depois ir para os seus milhões, quem sabe como ele fez. Ou não, faça como você sentir no seu coração, tá bom? E aí você vai então definir esse valor, você vai fechar seus olhos e você vai imaginar que você já tem esse valor. E você vai usar a sua criatividade para você imaginar isso, tá? Como é que você imagina que você já tem os 100 mil dólares? Vamos falar dos 100 mil aqui, que foi o que ele fez, só pra gente exemplificar. Se eu fosse fazer isso, então eu poderia fechar meus olhos, imaginar que eu tô abrindo o aplicativo do meu banco, por exemplo, ou o aplicativo dos meus investimentos.
e vendo lá o valor de mais de 100 mil dólares. E aí eu vou colocar meus 5 sentidos nessa imaginação, tá? Então eu vou imaginar que eu estou tocando meu celular, que eu estou abrindo o aplicativo, que eu estou olhando aquilo e ficando feliz. Eu vou trazer o sentimento de ter 100 mil dólares. Isso é o mais importante, tá bom? Eu vou trazer o sentimento de alegria, o sentimento de gratidão. Se eu já tenho esse valor que eu quero, então eu já me sinto alegre, eu já me sinto feliz. Eu posso sentir uma sensação no corpo, um quentinho no estômago. Para mim vem um quentinho no estômago, no coração. Como é que é para você? Percebe se tem alguma sensação física? E aí depois eu vou imaginar então o meu estilo de vida tendo esse valor. Então eu posso imaginar que eu tô lá andando no carro que eu quero ter. Eu posso imaginar que eu já tô vivendo na casa que eu quero ter, que eu tô fazendo aquela viagem. O que você quer fazer com esse dinheiro? Então você vai imaginando que você está fazendo essas coisas com o dinheiro. Porque o dinheiro pelo dinheiro é só um número ali, né? Se você for pensar. Mas o que você vai fazer com aquele dinheiro? Por que você quer aquele dinheiro? Você já pensou nisso? Como que você vai usufruir dele? Então é tudo isso que você vai imaginar. E como você vai fazer essa imaginação todo dia, se você for fazer como ele? Então você pode cada dia imaginar uma coisa diferente. Um dia você imagina o carro, outro dia você imagina o aplicativo, o outro dia você imagina a casa, outro dia você imagina a viagem. E aí assim você vai usando a sua criatividade, sempre dentro da cena, tá? Como se você estivesse vivendo aquilo naquele momento. Você vai tentar colocar os 5 sentidos para fazer aquilo parecer mais real para sua mente. A técnica da visualização criativa eu não preciso necessariamente fazer todos os dias. Eu posso fazer algumas vezes, depois soltar, depois fazer um pouquinho mais, depois parar uns dias, depois voltar. Mas se você quiser fazer todos os dias é legal, porque é uma técnica simples de você fazer e que quanto mais você fizer, talvez mais você consiga sentir, tá? Então se você quiser fazer todos os dias, maravilha. Ah, mas Cris, eu não tenho que soltar? Sim, mas soltar não é esquecer. Soltar é você soltar o apego, soltar a ansiedade. Lembra que ele falou? No primeiro mês não estava acontecendo nada. Ele não ganhou nada, nem um dólar a mais. Ele não estava ganhando, pelo que eu entendi aqui. Né? Ninguém estava oferecendo dinheiro a mais para ele. E ele poderia ter pensado aí que não estava dando certo. Mas ele continuou. Então, às vezes, o resultado ele não vai vir de imediato. Ele soltou o apego. Né? Ele não ficou apegado. Se ele ficasse apegado, esse negócio aqui não dá certo, ele não ia mais fazer se ele ficasse ansioso, tá? Então ele soltou o apego. Ah, mas como eu vou conseguir isso? Às vezes a gente fica apegado a isso, né? Mas como eu vou conseguir isso? Não sei como, mas vai aparecer um jeito. E aí pulou uma ideia na cabeça dele, né? Pulou e o universo conectou ele com a execução daquela ideia. Quando pula, né, a ideia, geralmente é a intuição, quando vê um negócio assim, muito pronto, né? Perceba que ele não ficou matutando. O que eu vou fazer? Mas o que eu posso fazer? Mas o que eu vou fazer? Porque se ele ficasse, talvez, pensando muito nisso, talvez ele ia ficar ansioso, né? Tentando arrumar uma solução com a força do próprio braço. Ele simplesmente ficou tranquilo. E aí, a ideia veio pronta na cabeça dele. E aí, ele continuou em movimento, porque ele foi dar a palestra. E aí, a pessoa convidou ele e ele ligou para a pessoa, né? Então, teve a parte dele ali, mas foi uma parte sem esforço, você percebe? Teve a parte que ele teve que fazer, mas não foi uma coisa assim, com ansiedade, com peso. Foi leve, porque ele simplesmente confiou no universo. Ele confiou no segredo. E aí, aconteceu. E outra coisa que ele fez aqui foi colar, né, a nota no teto. Uma nota de 100 mil dólares, ele fala, que eu saiba, não existe, né? Uma nota de 100 mil dólares, mas não sei se ele inventou uma nota, se ele imprimiu, colocou o valor, né, numa nota que já existia, ou se ele fez um cheque. Poderia ser um cheque mágico também, né? Aqui tem a técnica do cheque mágico, que é você preencher um valor que você quer e você olhar para aquele cheque como se você já tivesse aquele valor. Você pode pegar um cheque normal que você tem aí na sua casa, uma folha de cheque, se é que você ainda tem, e preencher lá com o valor que você quer, que é só para você fazer a técnica, não é para você passar para ninguém o cheque, mas só para você brincar ali que você já tem. Ou então você pode usar um cheque de mentirinha, né? Eu tenho, inclusive, o modelo do segredo
o modelo do cheque mágico do segredo tá lá no meu Telegram. Se você quiser pegar, eu vou deixar o link do meu Telegram aqui na descrição também para você ir lá e pegar, tá bom? Mas enfim, você também pode usar aqui a sua criatividade para fazer ou uma nota ou um cheque, ou também, sabe o que você pode fazer? Você pode colocar como se fosse um extrato bancário, né? Tem a técnica do extrato bancário aqui também, que você vai colocar então um valor ali como se fosse o print do extrato do seu banco ou dos seus investimentos da sua corretora ali, e você vai colocar aquele valor, preencher com o valor que você quer ter, e você vai olhar para aquilo como se fosse real, tá? Eu vou deixar também nos cards e na descrição aqui essas técnicas que eu tô falando, não se preocupe, mas calma que ainda não acabou o vídeo, tá bom? Mas qual que é o mais importante aqui? Independente do formato que você vai fazer, o mais importante é você olhar para aquele valor, que quando você olhar para aquele valor, você vai lembrar de sentir que já é real, tá? Não é obrigatório você fazer um cheque, uma nota junto com a visualização criativa, não. Mas veja bem, a hora que você acordar, puf, aquilo ali já vai estar ali, né? Então ele colou no teto. Eu lembro que uma vez eu fiz isso também, agora que eu tô me lembrando, viu? Que eu acho que eu já colei uma vez um cheque mágico lá no teto. E às vezes algumas frases, algumas coisas que eu queria lembrar, eu colava no teto. Que aí a hora que a gente acorda, é a primeira coisa que a gente vai ver. E aí, já falei sobre isso aqui no canal também, né? Do poder do subconsciente. Quando você acorda, tudo que você coloca quando você acorda de informação na sua mente, vai cair na sua mente subconsciente mais rápido, mais fácil, porque você ainda não tá com muitos pensamentos, você tá mais tranquilo, mais tranquila ali, que você acabou de dormir, né, que você acabou de acordar, e aí aquilo vai ficar mais fácil entrar no subconsciente e vai ficar mais fácil manifestar na sua realidade. Então, você pode fazer no teto, você pode fazer no celular, porque também, hoje em dia, né, a gente pega o celular, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular de manhã, geralmente para a grande maioria das pessoas. Então, o celular também, de repente, se você puser na tela de desbloqueio, esse valor também já pode substituir, aí você não tem que colar no teto. E aí, o mais importante de tudo, independente da técnica que você vai fazer, que você vai deixar de fazer, isso não importa tanto. O que mais importa é o seu sentimento. O sentimento de que aquilo já é real, é você brincar de faz de conta, tá? Então, ele disse aqui, ele não sabia como ele ia conseguir, mas ele resolveu acreditar nisso. Você precisa acreditar. Você precisa ter fé. Ele resolveu acreditar. Ele resolveu agir como se ele já tivesse. Agir, pensar, sentir como se ele já tivesse. E aí foi por isso que ele manifestou, tá? Não só os 100 que ele conquistou primeiro ali, mas também o seu primeiro 1 milhão. Ele conseguiu fazendo exatamente dessa forma. E quem sabe você também vai conseguir o seu valor. Eu gostaria muito que você viesse aqui me contar, hein? Depois que você conseguir. Faça essas técnicas, aplique esses ensinamentos e quem sabe os próximos vídeos também vão falar um pouquinho mais sobre isso, sobre a mentalidade da prosperidade aí, para você conseguir atrair os seus desejos e conseguir atrair o valor que você tanto quer. Bom, então se você quer os próximos vídeos, não esquece de deixar aqui o seu comentário e lembra que também o link do livro está na descrição aqui desse vídeo. E um abraço, eu vejo você lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!